A gente aqui no Vitrine do Artesanato na TV, o programa da televisão brasileira que ensina bastante artesanato pra você. Olha, tem ela, tantos anos, né, gente, ela nos ensinando, é a Deise Costa. Ah, que maravilha ter a presença dela, linda de preto e branco com essa malha. Ela veio com o seu kit Nações, que é mundial, né, mas o Brasil recebeu assim de braços abertos, faz o maior sucesso. Fazer esse pano de copa lindo aí, ó. Esse é o holandês. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, querido. Melhor agora. Fale desse barrado holandês, coisa maravilhosa. Então, a gente sempre usa ele assim, né? Só com uma régua. E agora, o que eu tô fazendo? Estou fazendo ele com duas réguas. Então, eu tanto posso usar. Quando eu corto ele, que eu risco, sobra esta parte. Como quando eu risquei aqui, ó. Depois eu vou mostrar outra parte. Eu risquei, eu tirei aqui. Esta parte eu já posso usar para fazer um barrado assim, ó. Olha. E se eu não quiser usar esse barrado, então nós vamos usar a onda, que na vitrine também tem essa régua. Essa não está no kit, mas quem tem, o que não quiser, não tiver, pode pedir, né? Então o que eu faço? Eu só vou usar a onda, a parte de baixo, ó. Porque eu quero que fique um barrado largo, como ficou esse, como aquele vermelho que nós estamos fazendo. Certo. Só que em outro tom, para vocês verem como... Você muda o tom, já parece que muda a régua. Parece que muda às vezes até a estampa, né? Quando É. muda o tom, a cor. Então, ó, como eu estou cortando aqui, riscando aqui, eu não vou riscar lá em cima. Essa, você falou que é a onda, né? Ondas, né? Onda. Essa daqui é a Ipanema. Ipanema. Onda Ipanema. Então, ó, eu só cortei embaixo, só risquei embaixo. Então, quando eu riscar de baixo, já vai me sair um outro barrado também. Que bom reaproveitar. E se não Deise. tiver essa régua, a própria régua que eu vou fazer holandesa, também vocês usam isso. Então, eu vou mostrar pra vocês que com a régua que você tiver em casa, você pode trabalhar. Obviamente você já fez pensando, né? Nessa possibilidade. A gente já quando de usar, faz, a gente já faz pra isso. otimizar mesmo, né? Porque para você não ter só uma régua. Então, quando você leva um kit, você não leva só 4 réguas. Sim. Você leva mais, porque elas fazem de 2 até 4. Tem uma régua que não está aí, mas que a vitrine tem, que é a zigue-zague. Ela faz 8 barrados. Então, ó, fica de olho. Pede o kit da Deise completo. Nações, a régua zigue-zague, ondas de Ipanema. E tem muitas, né? Então pode pedir todas que vocês vão fazer muitas. Exatamente. Né? E muitos outros modelos que estão saindo. Vai ter a Deise por completo aí, né? Então, ó, aqui eu já tenho um barrado, ó, certo? Mas aqui eu também tenho um outro barrado, ó, que saiu o inverso daquele que eu fiz, certo? Deixa eu tirar essa partezinha aqui. E nada disso eu jogo, viu? Porque aqui tudo eu aproveito. Com Ó, certeza. aqui também eu já tenho um outro barrado, ó. Então agora eu vou usar a minha holandesa. Quando eu cortei a minha holandesa aqui, já me saiu esse barrado também, ó. Eu poderia usar essa parte como um outro, né? Então eu vou ligar, riscar aqui. E aqui agora sai outro tipo de barrado, porque aproveitando esse barrado daqui e colocando esse daqui, você vai ver que vai sair um barrado totalmente diferente. Então, se eu quiser fazer 2 barradinhos, eu ponho no meio. Mas se eu quiser fazer um barrado maior, eu posso pôr aqui, tá? Pra mim aproveitar. Então, aqui eu vou riscar. A gente tem que riscar bem certinho. Não se corta depois do risco. Corta-se sempre no risco, bem em cima do risco, que é pro desenho já ficar perfeito. Porque senão ele não fica perfeito. E com a régua não tem erro, né, Deise? Não Fica tem. perfeito, Não né? tem. Não tem, porque a régua te dá a certeza do que você está fazendo, né? Você É o não próprio vai... guia, né? É um guia que você vai ter. Então, você pode Não riscar... tem segredo, na Não. verdade, né? Essa é a Quantas definição, é sem vezes- segredo. Quantas vezes você for riscar, ela vai sair sempre perfeita. E a gente sempre fala da durabilidade da régua, basta cuidar direitinho para poder ter sempre, né? A diferença mão. de nós termos das nossas réguas para as demais que tem no mercado é isso. Você pode riscar quantas vezes você quiser, ela não vai se desfazer, ela vai permanecer. Por quê? Porque é um material mais rígido, né? Apesar de ser super Vai ter sempre maleável. na mão, não a mão, como eu falei. Vai ter sempre na mão ali. Sempre. Precisou, ela tá à disposição. Ô, Deise, enquanto você vai marcando aí, pode brincar bastante com a minha régua que eu te emprestei, tá? Essa é do bom. kit Deise Costa. Olha, pra você que realmente
quer fazer barrados aí em panos de copa, que sai muito, é o trivial, né, fazer em pano de copa, mas você pode fazer cama, mesa e banho, enfim, onde você imaginar. Então, vem comigo ver esse kit Nações, kit de barrados especial Nações, assinado pela Deise Costa. São 4 réguas exclusivas. A mulher está internacional, Brasil. Ela trouxe inspiração, então aí ó, você tem, ó. Elas são tão versáteis que você pode utilizar tanto a parte de dentro, como ela acabou de mencionar, quanto a parte de fora. Além das 4 réguas, um curso em DVD onde você aprende a usar todas as réguas, mais outras dicas também, tudo passo a passo aí nesse DVD. Além disso, você vai receber 4 panos de copa com essa super qualidade, 1 metro de termocolante, 4 recortes com essa estampa, esses tecidos coloridos que são escolhidos a dedo, tá? A Deise, para montar o kit, ela estuda, ela vê as possibilidades, ela vê tudo que já fizeram, o que vem de diferente. Não tem nada igual que você tenha visto aí no mercado, tá? E sem contar essa daqui, ó. Essas minis são algumas réguas, né? Tá no plural já, porque são muitas réguas. Na verdade, todas as réguas do kit Nações, as grandes, nós vamos mandar para você tamanho mini. Para você fazer joguinho, gente, com as minis e as tamanho padrão, você não tem noção das peças que vocês vão fazer aí na sua casa. É impressionante, é uma peça mais linda do que a outra, é prático, fácil e olha, é um material super leve. Chega em qualquer parte do Brasil, como eu sempre falo, e o valor é mais do que especial. Então, só depende de quem? De você. Para dar o primeiro passo, 0800 200 5300 ou a nossa loja virtual www.vitrinedoartesanato.com.br. Você que já tem o kit, sabe do que eu estou falando, aproveita, entra na loja, acessa, liga e pede as outras réguas. Fica de olho aqui nas dicas da Deise, porque no nosso papo aqui sai tantas dicas. Olha, eu já tô cortando e já tá saindo, tá Você me saindo gostou mais 2 de barrados. usar as minhas réguas, as que eu te emprestei da Deise Costa? Amei. Gostou? Gostei tá muito. Funcionando Tá aí. funcionando bem. E olha, uma novidade que a vitrine também tem é essa nossa base. É a base que a gente risca Essa e fofura corta tem nele na mesmo. vitrine? Tem. Você tá de Ó, brincadeira. base para apliqué. Então que eu graça. passei nela e nela mesma eu posso riscar. Que graça, que legal, bom saber. Então Essa vai ser que nem um ferrinho da TV, né? É, Elas tudo começaram a usar, É. fez tanto sucesso esse ferrinho que você tá vendo, mas tem até o ferrinho da TV, Jean, pra comprar, tem. E fez tanto sucesso esse mini ferrinho aí, o esse vermelho. ferrinho faz um sucesso. Essa Esse também vai ferrinho. ser a mesma coisa. Então é tudo para facilitar o que a gente está usando, né? O que a gente está usando para passar para as meninas que estão nos assistindo, né? E eu tive em várias feiras, inclusive estive uma em Londrina. E muita gente mandou beijo para você. A dona Antonieta, uma senhorinha que foi me ver numa feira também, muito amável. E ela mandou um beijo para vocês todos. Ah, Então, dona Antonieta. sintam-se beijados, hein, ó, dona Riqueza. Antonieta. Eu recebi o beijo aqui, muito obrigado, E eu tá? passei, Deus tá, pague dona o Antonieta? carinho. Deixa eu passar aqui, que aqui saiu muito clarinho, tá? Só pra mim reforçar o meu risco aqui, porque o óculos tá aí, mas eu esqueço de usar, tá? Eu preciso de óculos, mas esqueço de usar, então... E é tão fácil aí, né? É, dá marcação pra- certinha. Então, ó, você vê, ela sai toda certinha. Eu só corto com mais... Demora um pouco mais pra cortar, porque eu quero cortar as voltinhas perfeitas, porque eu quero usar o outro barrado, certo? Então, ó, olha que barrado diferente que eu tenho. Totalmente diferente. Porque eu usei os 2 barrados que eu tinha. E os tecidos, que é da Coats Corrente, que não, a gente não pode nem falar, né? Que é muito que bom. são essas estampas, né? São. As estampas deles são vou te maravilhosas, contar. é o que a gente só usa. Surpreende a cada programa, Sim. todo dia. É impressionante mesmo. E aí, para maiores informações, ó, para conhecer a família, tem telefone da Coats aí e tem também site. Não deixem de acessar. E os tecidos são 100% algodão. E é um tecido assim, Legal que a gente combina com que tudo. acompanha sempre tem uma estampa nova, né, Deise? Sempre. Tá sempre na ordem do dia E eles, o que é né? bom impressionante. deles é que eles fazem o composê. Você vê, todos esses tecidos são deles, olha. São tudo com Todos? composê. Todos. Todos deles. Só aqueles 2 que são os panos mais antigos que eu já tinha, né? Porque o restante acho que são todos deles mesmo. É como eu já tinha alguma coisa já pronta, mas o restante é todos eles. O tecido deles é muito bom, a linha também é muito boa. Então, quando a gente usa coisas boas, você faz trabalho bonito.
Sim. né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu vou comprar um pano que é um pouquinho mais em conta. Mas você tem que ver a trama dele. A qualidade, como a qualidade. tudo, né? Às vezes é a mesma coisa a padronagem, mas a trama do tecido é diferente. Não, e muda as cores. Muda. No caso do artesanato, né? Muda Na hora tudo. de Então, lavar. você tem que saber escolher uma coisa boa, né? Que você sabe que você vai usar e vai estar sempre... A gente faz esse papel pra você antes de dar alguma dica, a gente já testou, Já. já aprovou, não aprovou. Aliás, se não aprovou, nem vem pro ar. Não, nem vem, né? A gente já... Não. Então, aqui nós vamos cortar todas elas. Eu já trouxe uma cortadinha, porque a gente vai fazer umas brincadeiras aí com os tecidos. Não, tá aqui. Então, ó, se eu não quisesse cortar também, olha, eu teria um outro barrado, ó, sem o corte da tulipa. Então, pra você ver como ele fica bonito. E se eu quiser também, eu risco essa tulipa, vamos supor, sem termocolante, tá? Só o tecido. Risco aqui eu ponho a manta. Risquei, vou na máquina e costuro todinha, depois faço um cortezinho aqui e viro. Então, ela fica aquele 3D. Daí você pode pôr aqui em cima em outra cor. Olha, foi o que você fez ali na maçã? Não, né? Isso, naquela maçã eu Olha fiz que isso. linda. Então, são coisas que você... pouca coisinha que você né, que deu, você um vai aprendendo detalhe no que dia a você dia, né? vai ver, que fica muito bom. Então, vou dar uma Agora esticadinha você no meu dá uma paninho. esticadinha no tecido, E a gente né? vai mostrar para vocês como a gente pode fazer de vários jeitos. Eu tenho aqui que eu fiz com a régua, tenho o maior e o menor. O que eu faço? Ó? Eu ponho aqui. Esse daqui eu vou tirar o papel do meu termocolante. Precisa casear, tá? Eu sempre indico que eu acho que fica muito mais bonito. Aí vai de cada uma, né? Eu não aconselho, mas... E deve ficar mais seguro também? Ou é só pela Não, estética? fica mais seguro, fica mais bonito. É outra Protege coisa, mais, né? É outra coisa, é outro trabalho, Guarda né? a dica da professora. Ó, eu coloquei aqui. Deixa eu ver se tá. Você quer que eu ponha mais aqui pra você ver, ó? Que eu consigo trabalhar assim. Fica bom pra você? Fica? Olha Ó, aí. Favorece muito? Então, eu pus assim. Aqui eu colocaria o bordado inglês e passaria. Só que por enquanto eu não vou tirar o papel daqui, porque eu vou colar este aqui primeiro. Ó. Vamos pôr certinho para não ficar nem pra lá nem pra cá. O verde, a esperança. Né, Deise Costa? É a nossa esperança, né? É, com Que certeza. tudo mude, né? E a gente tá aqui pra isso, da nossa parcela de contribuição. Deixar 15 segundos. Depois que eu pôr, eu aplico dos dois lados do tecido também. 15 segundos dá pra você mandar beijo, boba. Pois Como é. diz lá no Nordeste, né? Pois é, te mandar beijo pro pessoal de Londrina, todo mundo que foi nos visitar. Muita gente. Brasília, quando eu tive em Brasília, muita gente. Brasília nos recebe super bem também. Dona Antonieta, um beijão pra senhora. Quando a senhora assistir o programa, a senhora vai saber que nós lembramos da senhora. Pois é, Dona Antonieta, jamais esqueceremos de você. Então, se você não quiser pôr o barrado inglês, põe aqui, depois caseou a mão, vai cortando e caseando. Caseou a máquina, corta tudo. Caseou a máquina, vai fazer, caseou todo, passa a termolina, daí corta. Eu já cortei aquela minha parte. Agora é só fazer isto e tirar. Esse papel eu não jogo fora, sabe para que serve? Quando eu for fazer uma camiseta, no ombro da camiseta é mais grosso quando eu for costurar na máquina. Então eu ponho embaixo e passo, ela costura rápido, muito fácil. Então vou guardar para fazer. Ó, agora eu coloco. Eu poderia colocar nesse também, ó. E se eu não quiser colocar nada, eu quiser fazer só um barrado comum, é só aumentar a régua. Você que manda. Porque assim, quando você faz artesanato, o controle está nas suas mãos de fato, literalmente, né? Porque você tem um controle. Se você quer terminar aquela peça, geralmente assim, quando você começa uma peça de artesanato, seja qual técnica for, você só sossega quando vê pronto. E você erra, você volta, enfim. Mas terminar que é o grande prazer. Então, se você quer dominar essa técnica, quer ter uma renda extra, quer ir contra a famosa crise, enfim, tá aí uma oportunidade. Esse é o kit de barrados especial Nações. Ele é assinado pela Deise Costa. São anos de experiência
conhece de todos os ângulos que você imaginar quando o assunto é barrados. Então, ó, tem todo o material aí pra você, desenvolvido com muito carinho, com muita precisão e muito cuidado. São 4 réguas exclusivas, gente, em motivos de países, como a gente sempre fala, francês, holandês, canadense e indiano. Elas são tão versáteis que você pode utilizar tanto a parte de dentro como a parte de fora. E olha, tem também um DVD onde você aprende a usar as réguas e fazer peças incríveis. É uma peça mais linda do que a outra. E o material nós vamos mandar para você não comprar um material de baixa qualidade. Então, ó, 4 panos de copa, 1 metro de termocolante e 4 recortes de tecidos estampados para você fazer lindos barrados escolhidos a dedo pela querida Deise Costa. Adquirindo o kit agora, você receberá também esse estojo com 4 mini réguas. Olha isso, gente, são as mesmas, só que em tamanho menor. Eu costumo dizer que são fofas demais, mas acho que fofa ainda é pouco, é muito mais do que fofa. Então não perca tempo, ligue agora, o telefone aparece aí no seu vídeo. É a loja mais famosa do Brasil quando o assunto é artesanato. Ao ligar, você vai saber por quê. O telefone é esse, aqui do seu vídeo, 0800 200 5300. Prefere na internet? Acha mais prático? Não tem problema, estamos lá também. Mais um canal para te receber, www.vitrinedoartesanato.com.br. Seria esse mesmo que aparece aqui embaixo no seu vídeo, com essa tarja laranja linda da nossa cor vitrine. Olha, lembra que eu disse, né, que eu tirei ela, né? E eu já tinha tirado uma aqui, tinha sobrado esse bico, e eu tirei a outra, sobrou de baixo. Eu fiquei com o outro barrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr num outro pedaço de barrado que eu tenho também. Ah, mas vai ficar mais caro? Não vai ficar mais caro o pano, porque você vai pegar pedacinhos que você tem. Às vezes, olha, isso daqui você ia jogar fora, esse pedaço, você já fez um barrado. Pega um pedaço que você tá lá também e faça outro barrado. Olha. Então, você vê, nós temos 2 tipos de barrado, cortando com uma régua só. Ó. Olha. Você vê a diferença. Isso que é bom, para você dar um presente. 2 peças diferentes, você com tem a 2 mesma peças estampa. diferentes com as mesmas estampas. Você dá um presente e não te fica caro. Sim. Certo? É uma coisa que só você fez, que a pessoa vai ter uma coisa única, e dali você começa a vender, né? É a grande beleza do artesanato, né? Ou da arte em geral. É saber que aquela peça é única. É única. Daquele jeito não faz mais, né? Porque eu mesmo posso fazer 10, mas nunca sai. E você vê, nessa daqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz isso. Aqui, se eu quiser fazer também isso daqui, é só cortar um quadradinho no tecido, sem termocolante, e pôr aqui embaixo. Então, você faz um mimo, uma coisinha diferente, uma gracinha aqui. Eu fiz ela, ó, e coloquei outra flor por baixo. Então, é tudo, você vai criando, né? E eu crio, eu sei que tem as amigas nossas que tem as nossas réguas que criam muito mais do que eu. Porque ela começa a fazer com aquela régua, daí vai surgindo um monte de coisa, né? Então, cada uma tem o seu dom. E você deve ficar super curiosa para ver fico. Né? Fico. O seu kit consegue atingir, onde o seu kit consegue chegar, né? E depois elas postam para mim ver, e eu fico muito feliz, porque às vezes elas fazem coisas que eu não tinha pensado. E além de você ficar feliz por isso, né, pela obra física em si, você deve ficar muito mais feliz pela mudança que o artesanato trouxe na vida daquela pessoa, seja em qual aspecto da vida dela for, né? Eu já disse que eu ia pôr no stand nosso um caderno para a pessoa escrever, para depois eu fazer um livro delas. Que lindo, porque que legal. Eu tenho muito depoimento muito bonito, sabe? Coleciona histórias mesmo, né? É umas histórias que emocionam a gente. Eu imagino. Eu vou a uma formatura de um médico. E hoje eu me comovi muito quando eu recebi o convite dele. E ele foi fazer uma aula, ele é da igreja, que a mãe é da igreja que a gente frequenta, e ele foi fazer aula. E eu fiquei pensando, olha que bonito, né? Ele é um médico, um rapaz novo, e ele queria saber como era o artesanato. Olha. E hoje ele está se formando. O Ela doutor Vinícius, ficou eu fico muito emocionada. Eu me emocionei muito hoje quando eu recebi o convite, né? Porque é uma coisa assim maravilhosa. Saber né? que transforma, né? E eu saber que ele, com tudo aquilo que ele tem, o potencial que ele tem de um médico, ele largou o dia que ele estava de férias e foi lá, falou, tia Deise, hoje eu vou fazer uma aula. Ai, que lindo isso. E nós brincávamos muito com ele, porque eu falei, você costura daqui para baixo ou para cima também? Ele falou, minha professora me ensinou brincando. Eu fazia a sutura só da barriga, do umbigo para baixo, a gente brincava. Então você vê que
Eles também têm, porque eu acho que a profissão do cirurgião também ele Isso é um a prova de artesanato. que, com certeza, Ele da faz um vida, artesanato, com da certeza. vida, né? E o que deve trazer de alegria isso, né? Traz. Pra você saber Traz dessas coisinhas histórias. assim. Quando eu vi ele ali sentado, aquilo me emocionou, porque eu falei, Imagino. nossa, né? Uma Porque o coisa artesanato não é meu, Não. não é seu, não é do outro. É nosso, né? É nosso. E todo mundo pode fazer. Antigamente tinha aquilo, o homem não pode fazer, isso todo mundo pode fazer. Né? Porque isso hoje, do jeito que está o nosso país, que todo mundo está O precisando... artesanato é uma fonte de renda... É uma fonte de renda. Que, assim, gente, eu não entendo muito de economia, enfim, a gente não está aqui nem ao É. propósito, mas a gente sabe pela prática, pelas experiências, que o artesanato tem ido realmente contra essa crise, contra vários setores, e o artesanato está aí, ó, firme e forte, porque o artesanato está presente em todo o Brasil, todo mundo usa, todo mundo faz e sempre vai estar presente nas nossas Sempre, vidas, sempre. com crise ou sem crise. Com crise ou sem crise, Independe da parte financeira Eu do digo país. que eu comecei a fazer artesanato, eu tinha de 6 para 7 anos. Eu Você fiz começou muito novinha, então. Eu fiz um chinelinho para uma boneca. E vendia, hein? E ainda vendia. Ensinava e quem não queria aprender, eu vendia. Já começou faturando. Já comecei, Por né? isso que hoje virou a Deise Costa. Pois é, hoje são elas que fizeram eu virar a Deise Costa, né? Que legal. O que eu sou, eu devo ao pessoal que compra o meu produto, né? Você pela merece, vitrine. você entregou uma vida para o artesanato, né? Em bem para os outros, fazendo bem para os outros, né? Com certeza. Olha, se você também, a gente fica sem palavras, né? Porque é assim mesmo, artesanato, é alegria, mexe com a gente, nos emociona, mas de verdade você vai ficar com autoestima lá em cima, como eu sempre digo, vai melhorar o seu bolso. São tantos aspectos que é uma questão pessoal, assim. Só você sabe exatamente o que o artesanato vai fazer na sua vida neste momento, qual a diferença. Então, ó, tem DVD para você aprender, tudo passo a passo. Vem comigo aqui ver, porque eu queria ficar aqui junto com a Deise, não ia sair nunca mais. Mas olha, deixa eu te mostrar esse kit aqui, porque a moça ficou inspirada para fazer esse kit, vocês não têm noção. E aí trouxe o kit Nações pra gente. Ela trouxe referências de vários países para poder melhorar, aperfeiçoar essa técnica tão rica, né, que tão cheia de detalhes e tão simples. Viu o quanto é simples? O programa é a prova viva, porque a Deise está aqui presente sempre. Tem as 4 réguas aqui no kit, como eu falei. Então tem, ó, a régua da Holanda, do Canadá, da Índia, enfim. Elas são versáteis e você pode utilizar tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Isso é muito inteligente e é antidesperdício. Além disso, um DVD te ensinando a usar as réguas da melhor forma, técnicas para você ficar a par desse assunto da melhor forma. Todo material, 4 panos de copa para você, 1 metro de termocolante, 4 tecidos estampados com estampas escolhidas a dedo e, obviamente, esse kit aqui, as minis réguas que faz o maior sucesso. Essas réguas aqui, gente, são incríveis, tá? São incríveis essas aí que você tá vendo. Perde tempo não, 0800 205 300 ou a nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Uau, Brasil! Uau, Deise Costa! Olha, como eu não tenho papel sem o termocolante, eu vou ensinar para vocês com o termocolante, mas é para fazer sem, tá? É que eu não tenho tecido sem o termocolante. Você corta um quadradinho. O que eu faço? Eu pego uma tirinha, dobro assim e acerto o quadradinho. Cortei um quadradinho, faço assim, aí eu vou pôr aqui no meu tecido, quer ver? No meu barrado. Ó. Eu coloco aqui e passo. Olha como ele fica bonitinho, ó. Eu colocaria aqui um mais escuro, certo? Dá um destaque, né? Como ele fica bonitinho. Daí eu caseio aqui em cima. Como eu fiz com esse daí, como eu fiz com esse, ó. Eu caseei. Aquele ali também eu caseei. Aí você caseia na mão ou a máquina. E fica uma coisinha diferente, ó. Talvez aqui você pegue um pouquinho mais. Depois, o que você tem que fazer? Como nas tulipas. Eu coloquei um lacinho, porque a tulipa não tem a sépula, então você coloca um lacinho. Ficou bonito, que é aquele que nós temos ali. Tá aqui. Tá bom? É o quê? Tchau pra Deise Costa? Olha, você vê essas meninas, só fica fazendo assim. Jamais, não vamos. Ah. Vai sair do ar, mas não vamos andar. A gente queria ficar aqui falando dessa técnica Eu maravilhosa. queria mandar um beijo para Mande. o Dr. Vinícius, porque ele vai ser meu médico quando eu ficar velhinha, é? sabe? Ele disse que vai cuidar de mim. Que história linda é Um essa? beijo para ele e um beijo para os pais dele, que é a Valesca e o Dr. Moro, que são 2 amores, o Dr. Renato, que é o pai dele também, pela felicidade de ter esse filho
com esse diploma agora, que é uma alegria para os pais, né? Felicidade de ter você e é uma alegria pro Brasil. Poderia ser só pro nosso programa, mas o Brasil inteiro te adora. Obrigado, meu Tá? amor. Você também. Todo mundo te adora, pode ter certeza. Obrigado, Tchau, Anjo. meninas. Tchau.